Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos fazer aqui a correção da prova, tá? Eu vou tentar ser o mais claro possível e eu acho que essa correção é essencial para eu poder também homogeneizar a explicação de cada questão, já que está vindo muita gente me perguntar, e eu acho que vai igualar, né? E vou tentar ser o mais claro possível aqui em cada uma delas, tá certo? Então vamos lá na questão 1. Então a questão 1 diz o seguinte: o projeto Genoma Humano, concluído em 2001, forneceu a sequência quase completa do DNA humano. Sobre essa organização, assinar a alternativa falsa. Então vamos lá. Letra A. Foi estimado em aproximadamente de 20 a 25 mil o número de genes que codificam proteínas, compreendidos em apenas 1% de todo o DNA nuclear. Correto. Foi aquilo que a gente comentou em sala de aula, é o panorama do genoma atual. Letra B. Cerca de 50% do genoma compreende sequências repetidas, que a gente viu na sala. São o DNA satélite, as sequências longas, as lines, as curtas e as curtas que são as cines. Ok? Então está correto também. C. Introns são elementos gênicos não transcritos. Será que está certo isso aqui? Já está errado, né? O intron é um elemento que é transcrito. Só que ele vai ser excisado pelo processo de splicing e nunca será traduzido porque não possui informação genética contida sob a forma de código. O resto da frase está ok. Mas o erro é aqui, porque o intron ele é transcrito. Ok? Só não é traduzido. Certo? Então vamos continuar. Letra D. Os produtos da maioria dos genes presentes no DNA mitocondrial atuam no funcionamento da própria mitocôndria. Exatamente. Muitos dos genes que estão lá estão codificando proteínas da cadeia transportadora de elétrons. Então está correta a letra D. E a letra E. Um zigoto trissômico é geralmente viável para certos cromossomos pobres em genes. Correto também. Quais são esses certos cromossomos? Então, o cromossomo 13, o 18 e o 21. Embora aqui para o 13 e para o 18 a gente tenha síndromes mais graves. A síndrome de Down é a síndrome mais branda das três e permite, então, a viabilidade de um zigoto trissômico. Certo? Então, letra 1, gabarito. Número 1, desculpa, gabarito, letra C. 2. Vamos ver a 2. A 2 é uma questão muito simples, às vezes vocês se embananam aí achando que ela é muito complexa. Mas vamos ver lá então. Abaixo está um desenho genérico da forquilha de replicação com todas as extremidades das fitas parentais de DNA indicadas por letras, que são as letras aqui, XY, Z e W, são as parentais. E as fitas filhas nascentes, indicadas por 1 e 2. Qual vai ser a contínua, qual vai ser a descontínua, a gente vai ver agora. Vai depender da cabeça de seta, que vai indicar em que sentido ela é sintetizada. Então vamos lá. Situação 1. A fita 1 é de síntese contínua. Se ela é de síntese contínua, qual é a fita que vai em direção à abertura da forquilha de replicação? É a fita contínua. Então, a 1 ela cresce para cá. Se a extremidade da 1, que está sendo elongada, cresce no sentido de abertura da forquilha, essa extremidade que eu estou indicando aqui com o cursor seria a extremidade 3', ok? Então, eu vou pedir desculpas para vocês, não tem como eu escrever aqui, que eu estou usando uma ferramenta do Windows, mas se aqui é 3', x vai ser o quê? 5', 5' em x, e z vai ser o quê? 3', ok? Se z é 3', w é 5'. Então, z 3', w 5'. A gente já pode colocar aqui, já pode responder, A gente já pode excluir das respostas a letra B, ok? E a letra C, porque tem que ser 3' e 5' da situação 1. Vamos ver a situação 2. A extremidade X, que é essa aqui, possui um nucleotídeo com grupamento hidroxila livre. Que extremidade tem uma hidroxila livre? É a extremidade 3'. Então, é 3', 5'. Se aqui é 5', como elas são antiparalelas, a outra fita parental vai ser 3'. Então, a resposta é 3, 5, 5, 3. Aonde está isso? Letra D de dado. 3, 5, 5, 3. Questão fácil, questão direta, objetiva, como a gente viu lá na sala de aula, ok? Próxima. Vamos lá.
Diversos tipos de RNAs não codificantes desempenham importantes funções de metabolismo celular e podem estar diretamente envolvidos em doenças de relevante interesse médico, né? A gente viu que os RNAs não codificantes são, hoje em dia, também considerados genes. Então, eles têm importância sim. Então, vamos ver as alternativas, né? Marcar qual é a certa, quais são as certas, quais são as erradas. Então, vamos lá. 1. MicroRNAs suprimem, né, inibem, diminuem a tradução de genes específicos e estão envolvidos diretamente no controle da expressão gênica humana. Item correto, né, verdadeiro. Os microRNAs estão inibindo genes únicos, genes específicos, e não segmentos de genes, certo? Então a 1 está correta. Número 2. Pequenos RNAs nucleolares auxiliam na edição de moléculas de RNA transportador. O erro dessa questão é porque, na verdade, aqui o correto seria RNA ribossômico, não é RNA transportador, certo? E 3. Longos RNAs não codificantes são RNAs de grande extensão linear envolvidos na ativação gênica. Será que é ativação gênica mesmo? Não. Né? As RNAs estão envolvidos mais na inibição gênica. Eles anulam a expressão daquele gene. Então, quando há um RNA mensageiro, né, eles vão se ligar a esses RNAs longos que vão inibir e não ativar. Então, na 3 aqui, a única certa é a letra A. Né? Então, a letra A é o gabarito da questão. Ok? Tranquila também, né? É só guardar aquele quadrinho que eu dei lá na aula, certo? Vocês responderiam essa questão aqui com muita tranquilidade. Questão 4. Vamos lá, então. Um aluno de medicina, verificando altos índices de depressão em sua família, acessou o site do Omin à procura de genes envolvidos nesse transtorno. Ele encontrou um gene denominado TPH2, de exon único, quer dizer, só tem um exon, né, que codifica a proteína triptofano hidrolase, cuja sequência se encontra abaixo. Então, realmente, pessoas que têm mutações nesse gene aqui, TPH2, têm uma predisposição a desenvolver depressão na vida. Então, a sequência desse gene está aqui abaixo, né? Esse segmento contendo esse gene. Então, o que vocês tinham que fazer aqui? Procurar, né, a sequência de leitura, que começa com ATG e termina com stop codon. Então, vamos lá. Se você pegar aqui a sequência que já está na orientação 5' para 3', como eu bem tinha falado na sala anteriormente, isso eu consigo colocar aqui, ó, né? Então, 5' começa aqui, e agora a gente vai atrás do ATG. Então, onde está o ATG? O primeiro ATG está aqui, vou marcar de amarelinho, certo? Agora a gente vai ler códon por códon. Eu vou colocar aqui alternado de negrito e sentar em negrito, tá? Então, primeiro códon ATG, códon de iniciação, segundo códon CCC, terceiro códon CTC, quarto códon TTG, quinto códon TAC, sexto códon CCC, sétimo códon CTG, oitavo códon outro CTG, nono códon CAG, décimo códon coloquei aqui errado, vamos voltar aqui. Décimo códon AGA, marcar aqui. 11º códon, já estou contando certo, vamos ver de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, isso. 11º códon AAG, 12º códon AAT, 13º códon ATA, 14º códon ACA, 15º códon CCG, 16º códon GGA, 17º códon TCC, 18º códon ACG, 19º códon CAG, 20º códon CCA, 21º códon, olha só o que a gente tem aqui, stop códon, ok? Então, vamos contar de novo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, essa proteína, ela codifica, esse exon único, né? Ele codifica 20 aminoácidos contando com ATG. O último códon, que seria o 21º, não codifica aminoácido nenhum. É um códon de parada, né? Então, a gente já pode aqui matar, né, a letra B. A letra B está errada. A questão está pedindo a correta, a letra B está errada, não é? Porque está dizendo que é uma sequência com 21 códons, está correto, contando com o códon com stop códon, tem 21 códons, mas não gera o mesmo número de aminoácidos, gera 20 aminoácidos. Ok? Tranquilo também. Vamos ver aqui, então, a sequência acima contém as sequências do promotor mínimo. Então, lá em sala de aula, quais as sequências de promotor mínimo que a gente viu? É o TATA. O TATA está aqui, ó, sempre antes do ATG, né? Deixa eu colocar ele todinho aqui para vocês. O TATA está aqui. E qual que é a outra sequência comum do promotor mínimo? A AT está aqui, ó, né? Aquilo que a gente falou na sala várias vezes sobre essa sequência do promotor mínimo. O promotor específico é formado por muitas CGs, estão aqui para cima em algum lugar. Ok? Então vamos lá. Então, a A já é a alternativa correta, né? Já é a correta. Vamos ver porque as outras estão erradas, então? Então vamos lá. C. O sexto aminoácido codifica uma lisina. Então eu vou contar aqui. Primeiro aminoácido, metionina, né? Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então o sexto códon é um CCC. Vamos lá no código genético. CCC, descer aqui. CCC, primeira letra do códon, segunda letra do códon, então está aqui. CCC é uma prolina, não é uma lisina, tá certo? Então, o sexto aminoácido codifica uma prolina e não uma lisina, fazendo dessa alternativa uma alternativa errada. Ok? Letra D. Qualquer transversão na 11ª base do exon. Vamos contar qual é a 11ª base do exon? Então, ó, vou marcar aqui na sequência aqui em cima. ATG, CCC, CTC, 9, 11ª base. Vou marcar aqui de uma outra cor, tá? Vou pôr aqui de verde, ó. Aliás, desculpa, gente. Essa é a 10ª. Fiz errado aqui, ó. Foi mal. Então, aqui a 11ª é essa aqui, né? 9 dos 3 primeiros códons, contando com o códon de iniciação, 10, 11º. Essa aqui é a base que a questão está se referindo. Ok? Está marcado de verde lá. Então, qualquer transversão na 11ª base do exon gera um stop códon prematuro. Será que isso é verdade? Bom, se eu estou falando de transversão, só é possível haver uma transversão ali. Se eu tenho timina, qual é a única transversão? Aliás, na verdade, nós temos duas transversões, né? Desculpa, nós temos duas transversões. Quais são as duas transversões possíveis? Essa timina ser trocada por uma adenina, vou deletar aqui embaixo, ó. Ficaria TAG, né? E a outra transversão, né? Troquei aqui agora é uma adenina, né? Então a primeira transversão de T para A. E qual que é a segunda transversão possível? Seria T, G, G. Não é isso? A segunda transversão é trocar aquela timina por G, que eu quis cobrar nessa questão aqui, se vocês estavam sabendo o conceito de transição e transversão. Então, qualquer transversão gera um stop códon prematuro? Não. Só essa primeira, ó, porque aí no final vou ter o AG, né? TAG é a mesma coisa, que se eu for olhar no código genético é um stop códon. Agora, TGG, UGG não é o stop códon. Vamos ver o que TGG significa? TGG significa... Calma, vamos chegar lá.
T, né? Então, aqui eu tenho uma tabela com U, mas é só trocar. Então, é UGG, codifica aminoácido triptofano. Então, a questão está errada porque não é qualquer transversão, só a primeira. Deveria ser as duas, causando stop codon para a questão ficar correta. Tá certo? Então, realmente... está faltando aqui a letra E, né? Vamos ver se está certo ou está errada. A sequência fornecida corresponde à fita antissenso. Está errada, né? Corresponde à fita senso, que é aquela fita onde eu encontro os elementos da região promotora, o ATG e o stop codon. Né? É a fita que tem a mesma sequência do RNA mensageiro. Ok? Então, a correta aqui de todas elas é a letra A, como a gente já falou. Né? Questão de nível médio, nada do que eu falei aqui, vocês perceberam que não foi tratada em sala de aula. Né? Questão de nível médio não era uma questão difícil. Ok? E vamos fazer aqui a questão 5 para a gente poder fechar esse primeiro bloco aqui de resolução. Então vamos lá, questão 5. O entendimento sobre os principais mecanismos de controle epigenético da expressão gênica em humanos é imprescindível para o desenvolvimento de terapias que podem minimizar ou mesmo abolir sintomas graves de certas doenças genéticas. Com base nesses processos, marque a alternativa falsa. Tem gente que erra a questão só por causa que não prestou atenção nessa palavrinha aí. Então vamos lá. Letra A. O silenciamento gênico por metilação do DNA envolve modificação de citosinas em dinucleotídeo CG. Até aqui tudo correto. Presentes principalmente nas regiões promotoras e acentuadoras. Não. Só está presente, eu só metilo as regiões promotoras. Região acentuadora não é metilada, tá certo? Então aqui já tem a resposta. Letra A é a alternativa correta, tá? É a que vocês deveriam ter marcado. Mas vamos ver todas as outras. B. Estonas modificados por acetilação estão presentes em regiões ativas do genoma. Correto. Aquilo que a gente falou, né, na parte de modificação de estonas, a acetilação realmente faz a estona desassociar do DNA e aí o gene pode ser expresso. Okay? C. Estonas metiladas em lisinas específicas, como a lisina 9, a lisina 27, aquelas que a gente falou lá na aula, associam-se fortemente à dupla fita do DNA, resultando em silenciamento de genes contíguos na região associada. Corretíssimo, nenhum problema. Okay? Regiões centroméricas dos cromossomos são enriquecidas por uma variante estônica denominada CMPA. Correto também. A gente falou dessa CMPA na sala pelo menos umas 2, 3 vezes. Certo? Letra E. A desmetilação extensa do DNA ativa a transcrição e a tradução, né? Podendo ser revertida após o desenvolvimento embrionário. Alguns alunos me perguntaram se ativa a tradução. Sim, todo gene que é transcrito, gente, é consequentemente traduzido. Tá? Ativa a transcrição e a tradução proteicas. Não tem nenhum erro nessa frase aqui. Tá bom? E podendo ser revertida após o desenvolvimento. Então foi aquilo que a gente falou. Alguns genes importantes na embriogênese, né, são ativos na embriogênese, então ocorre desmetilação desses genes durante a embriogênese, ativando a produção dessas proteínas que devem estar ativas nesse período, né? E depois que ocorre o nascimento, que a embriogênese já foi finalizada, esses genes não são mais necessários e essa desmetilação é revertida, então é metilado. E esses genes são desligados, dão lugar à expressão de outros tipos de genes, tá bom? A gente falou isso aí também na sala. Certo? Eu vou parar o vídeo por aqui e vou continuar o seguinte a partir aqui da questão 6, tá certo? Até mais!